Essa noite eu convidei o diácono Manuel para trazer aqui a mensagem para nós, para a gente ouvir de Deus, não é uma palavra, que você abre o seu coração para ouvir e aproveita, né, essa noite, deixa Deus falar o teu coração. Amém? Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. O tema, meio sem combinar, né, acabou sendo o homem valente. Como o pastor falou aqui no início, Davi lembrou aqui. E homem valente tem desafios? O que você acha? Então fique de pé, abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, do 11 ao 15. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 15. Diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Deus amado, nosso Pai querido, nós estamos aqui, ó Deus, reunidos como homens de Deus, homens valentes que enfrentam desafios. Estamos aqui, ó Deus, porque já rendemos o nosso louvor, nossa adoração a Ti, e queremos ouvir a Tua voz, que foi lida aqui. Nos ensina através dela, Pai, para que enfrentamos a vida, para que enfrentamos os nossos desafios, para que consigamos conduzir a nossa família, Te servir melhor. Nos ajuda, ó Deus. Eu entrego minha vida em Tuas mãos, para que não haja empecilho. Tira, Deus, todo impedimento, toda barreira, para que os homens aqui, ó Pai, saiam edificados diante da Tua palavra. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo escreve essa carta a Tito num contexto complicado. Paulo envia Tito a Creta. Se você ler no capítulo 1, ler toda a carta, ela não é grande, você vai ver que Paulo diz assim: olha, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade fizeste isso, constituísse presbíteros. Ele dá uma série de ensinamentos a Tito, como eles devem ser, ensina a ele e exorta, instrui para que ele conduza essa igreja em Creta. E ele não manda Tito para um resort, para um spa. É um lugar difícil. Tito não era natural de Creta, coloca ele num lugar para ele desconhecido, né? Ele não era natural dali, para enfrentar desafios. Era um lugar complicado, um contexto complicado. Creta, não sei se você já ouviu falar, hoje pertence à Grécia, e eles disse que eles são descendentes dos minoicos, do rei Minos. Uma das mitologias mais conhecidas da ilha de Creta é o Minotauro. Eles adoravam uma deusa que segurava uma serpente e tinha os seios de fora, eram adoradores desses deuses estranhos. E Paulo manda Tito para esse lugar, nesse contexto complicado. O povo tinha má fama, né? Paulo menciona um versículo, dizem alguns que de Epimênides, ele diz assim: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então, um povo que mentia muito, era terrível, era glutão, né? E preguiçoso. Para um povo complicado, um verdadeiro desafio para Tito conduzir a igreja e ensinar essas posturas todas que ele menciona aqui nesses capítulos,
Então, é um desafio, era um verdadeiro desafio para Tito, como é hoje também para nós, homens de Deus, viver numa cidade que eu arrisco dizer que não é muito melhor do que Creta, ou pior até, porque o Rio de Janeiro de hoje não é melhor do que era Creta. Nós temos isso e muito mais. Temos ainda violência, temos ainda uma série de outros problemas que eu digo sem medo de errar que Rio de Janeiro não é melhor hoje do que Creta era naquela época. Então, é um desafio para mim, também para nós, homens de Deus, servir a Deus, dirigir igrejas, conduzir ministérios, sermos líderes num lugar complicado também. É um desafio para nós. E nós temos desafios, todos nós temos. Não só nós, homens de Deus, mas temos desafios que todo homem, até ímpio, até não crente, tem. Você consegue sustentar a sua casa hoje? Consegue? Não me diga se você está devendo, mas é um desafio, irmãos, hoje sustentar a casa. Hoje a quantidade de coisas que nós temos para pagar, eu lembro quando eu era garoto, lá em casa nós tínhamos 3 ventiladores, uma televisão, uma geladeira e uma máquina de lavar. E só. O System 3 em 1 veio bem depois, quando eu já era adolescente. E mais nada. O ar-condicionado a gente ligava uma vez ou outra, tinha um só. E hoje em dia, a quantidade de aparelhos domésticos que você tem na sua casa, o consumo de energia é muito maior. Já vou te dar uma notícia triste, segunda-feira a luz vai aumentar 20%. Quer dizer, você vai ter mais um desafio para o mês que vem. Né? Então, sustentar a casa, educar os filhos, sobreviver à violência, né? Há desafios para nós, homens. Quem esteve ano passado no Congresso dos Homens, lá na igreja de Olaria? Alguns irmãos aqui estiveram. Nós rimos a beça com um pastor que ministrou lá 2 palestras de Cuiabá, e ele disse o seguinte no início, que um amigo dele, psicólogo, virou para ele e falou assim: olha, os homens dividem-se em 2 grupos. Os que têm tendências homossexuais, e ele virou-se rapidamente e disse assim: eu pertenço a outro grupo. E o amigo dele disse: o outro grupo já é. Aí ele nos fez a seguinte proposição: vire para o homem que está do seu lado e pergunta a ele que grupo ele pertence. Eu estava do lado do diácono Roberto. Nós olhamos um para o outro e falamos assim: agora ficou esquisito. Não é? Eu não creio que essa estatística seja correta, mas nós vivemos num tempo que ser heterossexual parece que é até incômodo. Eu não sei que proporção isso está hoje, mas nós vivemos numa época, e vai ficar pior, que ser homem, ou ser heterossexual, ou que seja homem ou mulher, vai até ser estranho. Você é heterossexual? Você não é homossexual? Nossa, que coisa estranha. Então, ser homem também é um desafio. Talvez fique pior isso. Então, os homens de Deus enfrentam desafios, mas nós, além desses, enfrentamos também os desafios espirituais. Nós, homens de Deus, como nós vimos aqui na carta de Paulo a Tito, nós lemos no início, nós enfrentamos desafios também, porque ele diz lá no versículo 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Você não vive naquele século, mas você vive hoje no século 21, e como eu disse, é bem pior. O Rio de Janeiro é tão ruim como era Creta, em termos de pecado. Então é um desafio para nós, nesse presente século, viver uma vida sensata, justa e piedosamente. Esses são 3 desafios para o homem cristão. Porque você que é homem cristão, você tem uma responsabilidade no seu lar, na sua casa, diante da sua família. Você é o líder, você é o exemplo, você é a referência. Então, como a sua família vai viver também
uma vida espiritual de forma sensata, justa e piedosa, depende de você. Porque eles vão ver em você, nós vamos ver como isso tem implicação, a forma como nós, homens, nos comportamos, a nossa postura, a nossa posição, como isso afeta a nossa família, como isso tem reflexo na nossa família. Então, o primeiro desafio seria viver uma vida espiritual de forma sensata. E nós vamos arrazoar aqui que hoje está difícil, no meio evangélico, encontrar bom senso. Você concorda comigo? Hoje há uma completa crise de bom senso, de sensatez no meio evangélico. Como eu já tinha decidido falar a respeito disso, eu perdi um tempo, eu não gosto muito de perder tempo nisso, mas eu perdi um tempo procurando na internet igrejas esquisitas. Meu irmão, se você perder uns 10 minutos na internet e pesquisar, você vai ver cada absurdo. Há uma completa falta de bom senso, uma maluquice. Igrejas que você não sabe se são centros de macumba ou se são igrejas evangélicas. Uma completa palhaçada. Eu vi algumas, eu vou citar aqui com você, só 3, porque são várias e não é o nosso objetivo. Mas umas me chamaram a atenção, 3 eu vou dizer para você. A unção do chulé, eu não sei se você já ouviu falar. O pastor se põe no chão, tira o sapato e o outro homem também senta no chão e ficam os dois, sola com sola, um virado para o outro, e o pastor passa a unção através dos pés para o cara. É a unção do chulé. Eu achei aquilo esquisito demais. A outra, uma aberração completa, a unção do celular. Você já deve ter ouvido, não sei se você ouviu, uma igreja resolveu fazer um culto da unção do celular. A justificativa deles: se o seu celular só tem tocado para te trazer notícias ruins, nós vamos ungir o seu celular para que ele seja portador de notícias boas. Ungir celular, meu irmão. Onde já se viu isso? Unção é revestimento, é capacitação. Você unge uma pessoa para revestir ela de poder. Jesus era o Messias, Machia no hebraico, ou Christos no grego, ungido. Ele veio revestido de poder, capacitado para fazer a sua obra. Até Satanás era ungido, ele era um querubim ungido. Mimechá, derivado da mesma palavra de Machia. Ele também tinha um revestimento de poder, ele foi capacitado para fazer determinadas coisas. Você unge uma pessoa, um homem, de poder, um celular, pelo amor de Deus. Falta de bom senso, falta de conhecimento. E a outra, a pior de todas, era a unção da galinha. Essa bateu todas as outras. Graças a Deus só tem o áudio na internet. Um pastor dizendo que teve uma visão, que Deus falou com ele, que a sua casa se tornou em altos e baixos, e embaixo tinha virado um galinheiro, e era repleto de galinhas, e ele estava no meio das galinhas. As galinhas falavam em mistério, uma delas começou a falar em línguas, as outras abaixaram e enfiaram o bico na terra em reverência, um galo também começou a falar em línguas, e a galinha falou, a galinha falava e o galo traduzia. Olha só como o pastor pregou no domingo, né? Tinha um que falasse em línguas e outro que interpretava. Tinha ordem no lugar. A galinha profetizava em línguas, o galo traduzia, e ele foi revestido ali, foi ungido. Deus falou com ele através de uma galinha, meu irmão. Olha, está difícil hoje no meio evangélico encontrar bom senso. As pessoas estão ficando malucas. Cada coisa que você vê que está difícil. Então você, como homem de Deus, você tem que ter essa sensatez de saber o que é uma vida espiritual sensata. Você procurar um lugar que haja a palavra de Deus, que haja equilíbrio. Não é? Paulo faz menção nessa carta 5 vezes a sensatez. Em capítulo 1, versículo 8, ele diz assim,
falando dos bispos. Diz assim: antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, sobriedade. No versículo 2 do capítulo 2, ele fala quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos. No versículo 5, ele diz a serem as mulheres sensatas. No versículo 6, quanto aos moços, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. É a mesma palavra do grego, sófronos, sofroneu, a mesma palavra e seus derivados. Sensatez, equilíbrio, moderação, bom senso. Se não fosse importante, Paulo não diria isso nessa carta 5 vezes. Então, a falta de bom senso é um desafio hoje para um homem que quer levar uma vida cristã equilibrada. Muitos são levados na conversa e caem no ridículo. É isso que tem acontecido, infelizmente, no meio evangélico. Se uma pessoa que é ímpia e tem interesse pelo evangelho e vai olhar esses vídeos e vai falar assim, mas que coisa ridícula é isso? Meu Deus, será que aquele cara do meu trabalho, será que o Manuel é assim? Caramba, ele é maluco. Nossa, ele parece uma pessoa equilibrada, mas é isso? Nossa, coitado dele. É isso que nós estamos passando, nós estamos caindo no ridículo. Veja o que Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Paulo fala aos Gálatas que eles se tornaram insensatos porque estavam dando ouvidos aos judaizantes, aos cristãos que estavam querendo forçar os que se converteram a cumprir a lei, a obedecer a lei. E ele, na mesma carta, diz que repreendeu Pedro, face a face. Alguns consideram a carta aos Gálatas como de livrar o cristianismo de não ser uma mera seita. Paulo combate essa ideia dos judaizantes de haver o esforço de se conquistar a salvação. E Paulo diz, não, é pela graça, a liberdade. E as pessoas caem no ridículo, porque ele diz, olha, vocês estão tentando reconstruir aquilo que foi derrubado. Passam por ridículo porque caem nos ouvidos das pessoas que querem colocar na cabeça coisas que não existem. Então, muitos são levados na conversa e caem no ridículo. Também na carta que nós lemos ali em Tito, há também os judaizantes. Paulo fala, existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Também havia esse desafio lá. Os judaizantes que queriam colocar na cabeça dos homens dali coisas que não deveriam, que não tinham nenhum sentido. Então muitos são levados na conversa, é preciso sensatez. E a sensatez espiritual, como eu disse, se reflete na nossa casa, no que o seu filho vê de você, o que a sua vizinhança vê de você, o que o seu trabalho vê de você. Se você é um cristão sensato, equilibrado, de bom senso, isso se reflete nas pessoas ao seu redor e na sua casa principalmente. Veja na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, Primeira de Pedro 2, do 11 ao 17. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, parecido com o que Paulo disse lá no versículo 11 e 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então é necessário que as pessoas vejam em você, através das boas obras, observando em você,
que eles glorifiquem a Deus, que eles vejam em você uma coisa diferente do que o mundo se comporta, do que o mundo prega, do que o mundo mostra. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Então, é a vontade de Deus que pela prática do bem, pela sua postura, pelo seu procedimento, você emudeça o insensato. Para que com a sua postura, você irradie isso ao seu redor. A sua sensatez, a sua moderação, não é motivo de afastamento dos outros da palavra de Deus. Porque, sinceramente, uma pessoa que vê isso nessas igrejas, essa palhaçada que se vê, elas se afastam de Cristo. Elas vão para longe, elas dizem assim, não, eu não quero essa palhaçada não, esse povo é maluco. Se afastam de Deus. Então a sua sensatez atrai. Elas acabam glorificando a Deus através do seu comportamento. E o insensato, amados, está debaixo do juízo de Deus. Porque quem comete essas coisas, essas maluquices, não está debaixo da bênção do Senhor. Deus não está ali, não é do agrado dele, não é bíblico. Então o insensato está com certeza debaixo do juízo de Deus. Veja Provérbios, capítulo 26, versículo 3. Provérbios 26, 3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Não estou dizendo com isso que você tem que pegar uma vara e bater no lombo desses que praticam essas coisas, embora dê vontade, eu admito. Mas não devemos fazer isso. Mas o que o texto diz é que esses insensatos estão debaixo do juízo de Deus. E nós, como homens de Deus, não queremos estar debaixo da ira dele, mas debaixo da bênção dele. Queremos agir de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua direção, com sensatez, com equilíbrio, com bom senso. É isso que nós queremos. Voltando lá ao texto, a carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, no versículo 12, o segundo desafio é viver de uma forma justa. O que é viver de uma forma justa? É viver uma vida irrepreensível, sem culpa, reta diante de Deus. Viver uma vida de um homem que guarda os mandamentos de Deus, que respeita a sua palavra, que obedece a Deus. E isso é um desafio também para os cristãos de hoje na igreja. Viver uma vida irrepreensível, sem culpa diante de Deus. Muitos hoje estão frequentando as igrejas, são membros de igrejas, uns são líderes de igrejas, e não vivem de uma forma justa. Muito pelo contrário, dão mau testemunho de como se deve viver diante de Deus. Muitos tentam ou esquecer ou omitir partes da Bíblia que condenam certas práticas e continuam praticando aquilo, continuam praticando na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, mas são práticas que Deus condena, são repreensíveis, se tornam culpados diante de Deus. O Salmo 119, no versículo 11, diz: eu guardo no meu coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. O homem que vive de uma forma justa, ele guarda os mandamentos de Deus para não pecar contra ele, para não se tornar culpável diante de Deus. Um homem que guarda os mandamentos procura levar uma vida reta diante de Deus, procura obedecer a Deus. Acidentes podem acontecer, podemos pecar eventualmente, mas se queremos viver uma vida justa, precisamos observar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Esse justo, a palavra do grego, de Caios, é a mesma de Hebreus 10, 38. O meu justo viverá
pela fé. É o mesmo justo, a mesma palavra, que é mencionada por Paulo em Gálatas, em Romanos, e é também lá no livro de Abacuque. 4 vezes é dito na Bíblia: o meu justo viverá pela fé. Mas esse pela é uma palavra que diz que é de dentro para fora. É algo que parte de dentro de você. É algo que te sustenta. É o teu combustível. Então é um viver pela, mas é o que te move, que te impulsiona. Então a fé é o que te impulsiona, é o que te leva adiante, é o que te dá sustento. E se você não obedecer, não guardar os mandamentos, você não leva uma vida justa. Você não leva uma vida reta diante de Deus. E isso, amados, é dever nosso, como homens de Deus, como líderes no lar, como referência para a nossa família. Veja o que diz Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Eclesiastes 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Nós devemos, é dever nosso, temer a Deus e guardar os mandamentos. É dever nosso temer a Deus, respeitá-lo, colocar Ele no devido lugar e guardar a sua palavra, praticar a sua palavra, ser um homem justo, viver de forma justa diante de Deus. E isso é um desafio. Não pense para você que todos os que estão na igreja são justos. Somos justificados por Deus, mas muitos não vivem uma vida justa. São muito pelo contrário, repreensíveis, culpáveis diante de Deus. Então é um desafio para o homem de hoje. E isso, como eu disse para você, viver de uma forma sensata tem reflexo na sua família, no seu lar. Viver de uma forma justa também tem implicação na nossa família. Veja o que diz o Salmo 128, um pouquinho para trás. É um salmo que eu amo, muito bonito, que é uma receita, para quem quer uma receita de felicidade, é o Salmo 128. Um salmo para o homem cristão. Bem-aventurado, feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O justo é aquele que teme ao Senhor e ama nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Ou seja, você vai ter o seu sustento, você será feliz, tudo te sairá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. O salmista relaciona a esposa como uma planta extremamente importante. A videira, ela será frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Outra árvore muito significativa para o judeu, a oliveira. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Essas duas árvores são tão importantes que lá em Abacuque ele também diz: ainda que não haja fruto na vide e que a oliveira minta, ele menciona as duas árvores também. Era um sinônimo de vida, de sustento para o povo daquela época. Então são muito significativas, muito importantes, e dizem aqui que a esposa e os filhos serão como elas. É uma receita de felicidade, mas isso para o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, o justo, aquele que leva uma vida reta diante de Deus, que guarda a sua palavra. Voltando lá na carta de Paulo a Tito, terceiro desafio do homem: viver uma vida piedosamente. O que é viver uma vida piedosamente? É ter peninha dos outros, é ter piedade, é me compadecer dos outros. Então agora eu vou ter peninha dos outros, vou ajudar, amanhã a campanha do quilo eu vou trazer porque eu tenho pena, tenho piedade dos outros. Não. Essa palavra, eusebos, é a
prática correta de reverência e fidelidade a Deus. O Eusébio, o nome Eusébio quer dizer isso. Viver um piedoso. Eusébio é piedoso. E para nós a palavra piedade, pio do latim, é crente. Pio é crente. Então você é um pio. É fé. É a prática correta de reverência e fidelidade a Deus. E isso também é um desafio que não se vê hoje na igreja evangélica. Não há prática correta de reverência. Muito pelo contrário. Reverência é o que não se tem hoje nas igrejas. O culto hoje não tem importância nenhuma. Muitos dormem, muitos conversam quando não tem que conversar. Cansa-se de dizer aqui isso. Mas não há reverência. As pessoas não estão nem aí para Deus. Quando se ora, as pessoas conversam. Quando se está pregando, as pessoas estão dormindo. Não há reverência. Não há uma vida piedosa, uma vida de fidelidade, uma vida de fé da maneira correta. Viver uma vida piedosa é ser crente como a Bíblia diz. Não é ser crente como eu acho ou como o mundo diz que tem que ser. Não é ser rico, não é ser bem-sucedido, não é ter muitas coisas, não é conquistar. É ser crente como a Bíblia diz. Veja o que diz Atos, capítulo 22, do 11 ao 13. Um exemplo de um homem piedoso. Atos 22, do 11 ao 13, diz assim: tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Ananias, quando recebe o chamado de Deus para ir lá, ele diz assim: Senhor, eu bem conheço esse cara. Esse cara persegue os meus irmãos. Ele é mau. Ele consentiu com a morte de Estevão. Eu tenho ouvido falar desse cara. E o Senhor diz para ele: não, vai lá, porque importa para ele aprender o que é sofrer pelo meu nome. E ele, Ananias, vai. Ele não indaga, ele não julga. Ele não diz: não, o senhor está errado. Não, que isso, aquele cara eu não vou não. Não. Aqui nós lemos que ele era piedoso conforme a lei. E ele tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Então levaram uma vida piedosa, conforme a Bíblia diz, conforme a palavra diz, ser um crente como as Escrituras dizem. Influencia no meu redor também. Na minha vizinhança, na minha família, no meu trabalho. Então viver uma vida piedosa, sensata e justa tem implicações ao meu redor. E parte, irmãos, da nossa casa, da nossa família. Quando nós falamos aqui no Congresso de Missões do ano passado, que a nossa missão era a nossa família, um dia eu abri o culto e li uma palavra, e eu tive a oportunidade de dizer para vocês, eu trabalho na área de energia também, e o lugar onde gera a energia elétrica é uma usina nuclear. E quando se houver algum problema, há um plano de emergência. Ações são tomadas, conjuntas, com defesa civil, corpo de bombeiros, polícia, governo do estado, tudo isso é planejado, é ensaiado. Mas o plano parte dali, do reator, e vai aumentando, vai aumentando. O raio de ação vai aumentando. Mas se parte dali, o nosso plano de salvação, o nosso plano de ação, começa aqui, na nossa casa. Ali, entre as quatro paredes da nossa casa, com a nossa família. Eu não posso ter um plano de salvação para outros lá fora, se a minha família não é salva. Então eu tenho que começar um plano ali, de salvação, de pregação, de vida piedosa, justa, correta, para que aí sim eu comece a pensar num plano de ação, de salvação mais aberto, de um raio maior. Nós devemos ter primeiro
a noção que o mais importante é ali onde estamos, o lugar onde Deus nos colocou. Então esses desafios têm impacto imediato no nosso convívio, nas pessoas que estão ao nosso redor. E viver uma vida piedosa, se você quer viver uma vida conforme a palavra diz, isso tem complicações. Você vai ter oposição. Ter uma vida piedosa é ter automaticamente alguém contra você. Porque se você vai ter uma vida correta, você vai incomodar a outros. Se você tiver esses comportamentos todos que nós colocamos aqui de maluquice, e nem pensar, aí a oposição é maior ainda. Mas se você levar uma vida correta, justa, sem fazer nada de errado, você já tem oposição. Então, viver uma vida piedosa é ter oposição. Paulo disse também isso a Timóteo, na segunda carta a ele. No capítulo 3, versículo 12, ele diz a Timóteo assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você quer levar uma vida piedosa, de reverência, de fidelidade a Deus, ser crente, você vai ter oposição. Paulo teve, ele fala aqui antes, no 10, no 11, as perseguições que ele sofreu em Antioquia, Icônio, Listra, muitas perseguições. Ele estava preso quando escreveu essa carta, quase para ser martirizado. Mas ele diz, olha, é esperar por oposição. Se você quer levar uma vida piedosa, espere por oposição. Mas há também os frutos, as benesses, aos bons resultados. Não há só a perseguição, nós não podemos pensar só nos desafios que vamos enfrentar. Como eu disse para você, você tem desafios. Você é um homem de Deus, enfrenta desafios. Você enfrenta oposição. Se você tem disposição para enfrentar trabalho, sustentar sua casa, enfrentar violência, ônibus e etc., por que você vai fugir quando enfrentar a oposição por ser um homem piedoso? Mas creia que você terá. E é um exercício mandatório, a piedade. Paulo escreve na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, do 7 ao 8, diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. A piedade é proveitosa, porque tem nela, embutido nela, a promessa da vida que agora é e da que há de ser. É um exercício mandatório, é obrigatório para nós, homens de Deus, o exercício da piedade. E viver uma vida piedosa nesse presente século é um desafio para o homem cristão. Mas o que fazer, então, para superar todos esses desafios? Para que nós consigamos tudo isso, viver uma vida justa, piedosa, sensata. A gente leu no início, no versículo 11 e 12. Vamos voltar lá. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O que fazer para superar esses desafios? Paulo diz que a própria graça de Deus, que se manifestou salvadora a todos, nos educa. Então, a graça que nos salvou nos educa. Você não precisa fazer nada. Você precisa somente se deixar educar. Precisa somente deixar que Deus te ensine. O que você tem que fazer? Renegar a impiedade e as paixões mundanas e deixar Deus te educar. Para que você viva agora, nessa Creta de hoje, uma vida sensata, justa e piedosa. E ele continua dizendo: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor,
a glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então Deus tem o objetivo de purificar, de tomar para si um povo exclusivamente seu, zeloso das boas obras. Que isso seja refletido na nossa vida diária, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. E ele diz: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Eu tenho certeza que se você levar uma vida sensata, justa e piedosa, ninguém vai te desprezar. Quando você exortar alguém, as pessoas vão dizer assim: não, esse cara é sensato, esse cara é correto, esse cara é um homem de Deus, eu vou ouvir o que ele está dizendo. Agora, se você não for, não espere ser ouvido. Não espere que as pessoas vão fazer aquilo que você está querendo ensinar se você não praticar. Se elas não verem em você esse reflexo. E isso leva tempo, como o pastor pregou aqui no domingo. As pessoas querem um resultado rápido, né? Dessa sensatez, dessa piedade, dessa justiça. As pessoas querem um resultado rápido. Isso é longo prazo. O homem que é feliz teme ao Senhor, e que a sua mulher será como a vide, os seus filhos como a oliveira. A vide e a oliveira, para dar fruto, também leva tempo, irmão. Ela não nasce assim de um dia para o outro. Então a sua vida de sensatez, de piedade, ao longo do tempo, ela vai dar os frutos. E você vai colher fruto por muito tempo. Você demora a colher, mas quando você colhe por muito tempo. Não acaba, não se esgota. Basta que você continue semeando, que você continue praticando. Então não dá para enfrentar os desafios do presente século sem o ensino de Deus. Sem deixar que essa graça salvadora que se manifestou nos ensine, nos trate. Não tem como você encarar esse desafio sozinho. Não tente, porque você não vai conseguir. E essas três atitudes, como eu disse, têm influência direta nas vidas ao nosso redor. Então você que é homem de Deus, que é um cristão, que é pai de família, que é filho, que é esposo, pratique isso. Pratique isso, porque ao longo do tempo você vai ter reflexo na sua casa, vai ter reflexo no seu trabalho, na sua vizinhança. Você vai colher os frutos por muito tempo. Amém? Vamos ficar em pé, irmão? Vamos orar? Nosso Deus amado, nós te damos graças, ó Deus, por esses homens que estão aqui, Senhor, que vieram para ouvir a Tua voz, porque estamos aqui, ó Deus, para aprender contigo. Nós queremos, ó Deus, saber como encarar os desafios do presente século. Pai, os desafios que temos no dia a dia, que todos os ímpios têm, isso há receitas, há métodos para se fazer, como conseguirmos equilibrar as nossas finanças, até como cuidarmos da violência. Temos artifícios humanos para conseguirmos encarar esses desafios. Mas os espirituais só aprendemos contigo, meu Deus. E é por isso que estamos aqui, porque como homens de Deus, pais de família, sabemos que pesa sobre nós a responsabilidade daquilo que a nossa família vê em nós. Nós somos o teu reflexo, e a nossa família é o reflexo daquilo que vê em nós, homens, nas nossas atitudes, como os chefes do lar. Nós temos essa responsabilidade sobre os nossos ombros. Mas a tua palavra diz que se nós deixarmos o Senhor nos educar, que a tua graça nos eduque, nos ensine como viver essa vida que o Senhor recomenda a Tito, nós temos certeza, ó Deus, que seremos vencedores, que superaremos os desafios, que colheremos os frutos por muitos anos, que seremos felizes, como a tua palavra diz, que seremos esse povo que o Senhor está
purificando, que é exclusivamente seu. Esse povo que o Senhor quer usar. Esses homens valentes, como foi dito aqui no início, que enfrentaram a resistência do rei. Esses homens que se dispõem contra tudo o que o mundo apresenta. Nós queremos ser homens sensatos. Queremos ser homens justos e piedosos, mas de acordo com a Tua palavra. Continua nos educando, Deus. Continua educando esses homens, para que sejamos úteis nas Tuas mãos. Nós oramos juntos e Te agradecemos em nome de Jesus.